Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, esta entrevista é remota. No ano passado, o presidente Bolsonaro encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição de reforma administrativa. Lá, a proposta ganhou o nome de PEC 32 de 2020 e atualmente se encontra em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E para falar sobre essa proposta, está conosco hoje o professor Daniel Corrêa da Silva, mestre em Relações Internacionais, professor da Univale e pesquisador do Núcleo de Estudos da Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta e esteja à vontade. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder participar dessa atividade durante o dia de hoje. O senhor sempre estuda todas essas propostas, como que isso se relaciona tanto aqui para a economia brasileira quanto essas implicações no cenário internacional. Mas a gente tem... Nossa Constituição aí tem mais de 30 anos, né? Foi promulgada em 88 e de lá para cá, salvo se eu estiver muito enganada, já teve reforma administrativa constitucional, inclusive a Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff. Não sei se chegou a ter alguma coisa nesse sentido também com o presidente Michel Temer. Quer dizer, não é novidade que um governo, quando se estabelece, queira reformar a Constituição, principalmente nessa questão da adequação administrativa. No que essa proposta difere das anteriores, das reformas que já foram colocadas? Muito bem, Elis, acho que essa sua questão ela é de fundamental importância porque ela nos permite ter uma dimensão do histórico dessas alterações administrativas dentro das carreiras do serviço público brasileiro. O que você coloca é importantíssimo para que nós tenhamos essa dimensão de horizonte histórico e que também se apresenta na esteira de outras propostas de reformas no país. É importante sublinhar isso porque a Constituição de 88, ela definiu uma série de elementos que envolvem as carreiras de Estado no país e a prestação de serviços públicos. No entanto, ao assumirem os seus governos, cada um dos presidentes foi dando conta de fazer pequenas alterações. Se nós puxarmos pela memória, quem está nos acompanhando aqui ao vivo e pela internet, pode compreender e rememorar que foi durante a administração de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que uma série de carreiras que eram anteriormente vinculadas como carreiras com grande estabilidade em serviços que muitas vezes eram considerados acessórios da administração federal, deixaram de ser e passaram a ser, por exemplo, terceirizados. Foi durante esse período que várias atividades consideradas meio e não fim do serviço público passaram a ser executadas por contrato com outros prestadores de serviços. Por exemplo, serviços de copa, cozinha, motoristas, ascensoristas, uma série de funções que passaram a ser consideradas meramente complementares e não tinham mais uma vinculação direta com o serviço público federal e que tiveram respostas e consequências nos estados e municípios também. Durante o governo Lula, por mais que se tenha tido, em alguma medida, a recuperação de contratações no serviço público federal mediante a realização de novos serviços, de novos concursos públicos, na prática o que nós tivemos foi também um reenquadramento, uma redefinição de várias dessas atividades. Por exemplo, continuou o processo de terceirizações, sendo levados a cabo por estados e municípios, mas muito incentivados pelo governo federal. Aplicou-se à risca a medida, e cada vez mais restritiva, de limitação à contratação de pessoas, sob pena de ferimento à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aumentaram as restrições para a contratação de novos servidores, e
Posteriormente, nós vimos com o regime de governo de Dilma Rousseff uma administração que reenquadrou vários dos servidores públicos federais em planos de carreira que alteraram simultaneamente a sua vinculação perante o governo federal e também o seu regime previdenciário. Nós podemos colocar, por exemplo, aqui o fato de que, a partir das contratações feitas desde 2012 no Serviço Público Federal, já não se consegue ter um servidor público federal aposentado por um valor superior àquele que é o teto já do INSS, que hoje em dia gira em torno de R$ 5.800, R$ 5.900. E a estes mesmos servidores foram impetradas uma série de elementos que monitoram o passo a passo desses servidores, até que eles completem, por exemplo, o seu processo de estágio probatório. Eles ficam absolutamente submetidos ao desempenho, indicadores, avaliações de seus superiores, e poderíamos dizer, desde 2012, o grau de controle, de monitoramento no Serviço Público Federal é gigantesco, sob pena de, inclusive, enfrentar alguns protestos de servidores públicos que passam a denunciar certas perseguições, certas possibilidades de que eles não consigam exercer as suas funções à plenitude. E, inclusive, as formas de cobrança de metas, de resultados, começam a ter repercussões na própria execução dos serviços públicos. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, o que acontece com servidores da saúde, em alguma medida, e, sobretudo, do INSS. Nós temos hoje metas de médicos contratados ou de analistas do INSS de rejeição de concessões de benefícios ou de pensões e aposentadorias por parte do órgão. Quer dizer, a progressão na carreira deste servidor público está vinculada à negação da concessão de serviços públicos às pessoas. Isso, professor, é uma interferência direta na autonomia do profissional e na verdade, no que ele pode de colocar de impessoalidade, principalmente impessoalidade, na questão de não atribular a sua própria carreira, as suas próprias conquistas, se ele só vai ter essa conquista se ele atingir uma meta que foi estabelecida pelo governo e não necessariamente pela prática do que ele deveria fazer no seu cargo, é isso? Perfeito, sem dúvidas, Elis. E nós podemos fazer, diante disso, uma comparação daquilo que permanece nesta reforma administrativa e aquilo que é alterado, para ir bastante ao encontro dessas suas primeiras duas perguntas. O que permanece é a visão estereotipada do que é um servidor público, tanto no plano federal, estadual ou municipal. A visão estereotipada de que é um sujeito improdutivo, de que é um sujeito preguiçoso, de que é alguém que não presta o serviço de forma adequada. E por mais que isso ocorra em diversos setores das prestações de serviços públicos, federal, estadual e municipal, e seja, de fato, uma realidade, ela não é a realidade predominante e não é a realidade que justifica um ataque com tamanha velocidade contra os servidores públicos federais, porque, no limite, o ataque aos servidores públicos representa um ataque aos serviços públicos que podem ser prestados à população. Esse é o elemento, eu diria, que reúne e que unifica todas as propostas de reforma administrativa que nós viemos acompanhando durante os outros governos e, além disso, um caráter, de certa forma, redentor, com o qual essas reformas se apresentam. Foi assim com a reforma da Previdência, que também aconteceu em todos esses outros governos anteriores. Foi assim com a reforma trabalhista, muito prometida como uma grande reforma em 2017, mas que veio acompanhando também várias outras alterações nos regimes de trabalho nos governos anteriores. E foi assim com a implementação do teto de gastos, colocado também no final de 2016. Todas essas medidas, vejam, elas vieram com caráter redentor e depois os mesmos analistas, que eram os grandes entusiastas da implementação dessas reformas, voltavam aos meios de comunicação, a todas as formas de comunicação com o público, para explicar o porquê que a reforma não tinha cumprido aquilo que ela prometia entregar. Por exemplo, uma retomada do nível de emprego, que não ocorreu, uma retomada dos investimentos estrangeiros, que não ocorreu, a retomada do crescimento econômico, que também não veio,
E, mais uma vez, essa reforma administrativa, ela promete entregar algo que ela não vai cumprir, que é uma pretensa moralidade generalizada do serviço público. Porque aí nós podemos apontar o que essa reforma traz de diferente das anteriores. Ela traz a reforma mais incisiva, com maiores graus de reforma, de alteração dos regimes estatutários, de fato, nas relações entre o setor público e a sua prestação de serviços e o governo na figura de empregador. Mas, dentro dessas alterações, nós podemos ver que as chamadas carreiras típicas de Estado, ou seja, aqueles servidores ultraprivilegiados do legislativo, do executivo e do judiciário, vão permanecer. A reforma ataca frontalmente aqueles servidores que, na média, recebem hoje no Brasil algo em torno de R$7 mil, que é o valor médio dos servidores públicos federais, mas que tem um desvio padrão altíssimo. Ou seja, uma grande parte deles recebe entre 3, 4 e 5 mil reais, e uma outra parte ultra privilegiada recebe e seguirá recebendo os seus vencimentos acima de 30 mil reais. Professor, desculpe lhe interromper, essa questão exatamente do custo, né, do que eles estão dizendo que vai ter de economia, é bastante complexo, e eu quero abrir com isso o próximo bloco, porque agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente consegue conversando sobre a proposta de emenda à Constituição PEC 32 da reforma administrativa. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor Daniel Correia da Silva, que é mestre em Relações Internacionais da Univale e da UFSC. Nós estamos conversando sobre a proposta de emenda à Constituição PEC 32 da reforma administrativa. Professor, há pouco, né, no primeiro bloco ainda, o senhor citava essa questão de todas as reformas que falaram, tem que fazer a reforma porque o Estado está inchado, tem que fazer a reforma porque está custando muito, porque o Estado brasileiro não dá conta de tanto funcionário público, não dá conta do pagamento dos benefícios e tudo mais. Todas essas reformas que aconteceram, como o senhor também havia alertado, não entregaram nem perto daquilo que prometeram. O que garante que essa economia que eles dizem que vai dar cerca de, se eu não me engano, são 10 bilhões ou algo assim em 30 anos, a curto prazo, ela não tem nenhuma eficácia para a redução desses custos, né? Claro, aí há pelo menos 2 ou 3 questões, Elis, que nós somos obrigados a registrar aqui para compreender globalmente esse processo. A primeira delas é a de que a reforma administrativa, ela não vem no sentido de garantir mais eficiência para os serviços públicos. Ela vem no sentido de garantir um caminho livre e juridicamente seguro para a privatização dos serviços públicos. É uma oferta do governo federal a vários grupos empresariais que servem como verdadeiros parasitas de serviços públicos do Estado e ficam à espreita de poder tornar mercadoria e um serviço lucrativo uma série de questões que são essenciais à reprodução da vida dentro do país. Esse é o mote, esse é o principal objetivo dessa reforma administrativa enquanto programa de governo. E para fazer isso, ela tem que se utilizar, por exemplo, na forma da exposição de motivos para apresentar a proposta de reforma administrativa no Congresso Nacional, de veleidades, de ilações, como, por exemplo, partir da ideia abstrata de que a percepção geral do público é a de que o Estado custa muito e entrega pouco. Ora, diante desse pressuposto, nós temos algumas falácias que são colocadas, mas que são muito funcionais para o governo federal. A primeira falácia é a de que o Brasil possui muitos servidores públicos. Nós temos no Brasil algo em torno de 600 mil servidores públicos federais, que é um indicador que significa, em termos de quantidade,
algo próximo de 12% do total da força de trabalho no Brasil envolvidas com prestações de serviços públicos, nas 3 esferas nesse sentido. Esse indicador, em termos de empregos públicos, por exemplo, muitas vezes menor do que a média de 20% que nós temos nos países da OCDE como um todo. A outra questão é dizer que o serviço público no Brasil custa muito. E ele custa, em média, algo em torno de 4% do PIB, segundo os indicadores também da OCDE. E é um valor inferior à média desta mesma organização, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem indicadores próximos de 12% de custos dos servidores públicos em vários outros países do planeta. Portanto, é equivocado dizer que o serviço público no Brasil custa muito e é ineficiente. Agora, eu, por outro lado, me sinto aqui também na obrigação de ponderar algumas questões. É certo que é escandaloso que nós vejamos os graus altíssimos de supersalários em prestações de serviços públicos, que são muito mais remunerados do que a entrega dos serviços à população. No entanto, eu faria aqui um chamado a quem está nos acompanhando e a quem atentamente observa os movimentos e as propostas que vêm do governo. Ao invés de nós nos unirmos aqui contra os servidores públicos, despejando sobre eles todo o ódio e, digamos assim, a conta do Estado brasileiro, que nós pudéssemos lutar para que o serviço privado no Brasil pudesse ter minimamente algumas garantias que o serviço público tem, como, por exemplo, algumas garantias vinculadas à estabilidade, a licenças remuneradas, as possibilidades de conseguir, junto do serviço público, qualificações que possam ser bancadas pelo Estado para melhoramento da formação continuada dos trabalhadores, que todos aqueles elementos que se apresentam hoje, pretensamente como vantagens ao servidor público, deixem de ser vistos como privilégios e passem a ser vistos como direitos que também devem estar à disposição dos trabalhadores do setor privado. Eu acredito que essa mudança de interpretação perante a reforma administrativa seria de grande valia para que a população pudesse se apreender do cenário do que está ocorrendo e pudesse lutar em defesa dos servidores públicos, porque a defesa do servidor público é, em última instância, a defesa do serviço público. Para que percebamos, por exemplo, que, diante desse cenário de pandemia, se nós não tivéssemos um serviço público de muita qualidade sendo ofertado pelo Sistema Único de Saúde, nós estaremos enfrentando uma situação ainda mais caótica do que aquela que enfrentamos atualmente, Elis. Com certeza. E, professor, o senhor falava ali a questão do que eles estão, o que está na proposta, na verdade, eles falam em deixar como estável apenas aqueles serviços típicos de Estado, mas não lista quais seriam esses serviços e coloca que lei futura ordenará quais são essas funções típicas de Estado ou não. Dá para se supor algumas funções típicas de Estado, mas a minha interpretação não é a sua, que não é a do governo. Pode-se ficar à mercê de se colocar, por exemplo, atividades que, no meu entendimento, e creio também no seu, sejam típicas de Estado, sejam essenciais ao Estado, que são saúde e educação, principalmente, na mão da iniciativa privada, simplesmente para retirar o ônus do pagamento direto, porque o Estado vai continuar pagando, não é? Porque no momento que ele vai contratar alguém de fora, uma cooperativa de trabalho, ou uma empresa especializada em mão de obra, qualquer coisa que seja, ele vai continuar pagando, é ele que vai pagar, o Estado vai sair do cofre do Estado, só não vai sair para o servidor em geral, né? Vai ser receber a remuneração conforme a contratação. O senhor imagina que isso fica muito aberto, dá margem a muita coisa para piorar a qualidade do serviço público no longo prazo?
Eu não tenho dúvidas, Elis, porque deixar as carreiras típicas de Estado para serem registradas por lei complementar posteriormente significa deixar a reforma administrativa como um cheque em branco para que a administração pública, no governo executivo, em conluio com o poder legislativo e com a anuência do poder judiciário, possam manter as castas de privilégios que hoje já existem para que sejam renovadas e garantidas mediante essa reforma administrativa e promover uma gigantesca ofensiva contra serviços que aí verdadeiramente, concordando com você, deveriam ser tratados como prioritários e essenciais do Estado. Por exemplo, a própria ciência política, né, na sua história, na sua essência, nos seus teóricos, recomenda que não se tratem, por exemplo, militares como carreiras não típicas de Estado, porque eles detêm as Forças Armadas e, muito possivelmente, qualquer tom de ruído ou hostilidade do governo civil contra os militares pode gerar, principalmente numa região como a da América Latina, num país como o Brasil, uma instabilidade política gigantesca. Então, é compreensível até essa cautela com a qual o governo trata, por exemplo, o setor militar. Não a absoluta cumplicidade e conveniência com que entrega boa parte dos cofres públicos para eles. Mas a prudência e a teoria da ciência política recomenda certa cautela. Por outro lado, essa ofensiva que muito provavelmente virá contra a saúde, contra a educação, até contra a segurança pública, que são os três principais gargalos mais imediatos da vida comum do brasileiro, elas devem acontecer de uma forma disfarçada. Isso é muito importante que nós digamos aqui, Elis, porque, e para quem está nos acompanhando, vejam, por exemplo, que os modelos de privatização de serviços públicos dos anos 90 e do início dos anos 2000, eles sofreram uma modificação nesses últimos anos. Eles se apresentam de forma muito mais sofisticada, eu diria, mediante o modelo da subcontratação ou da terceirização a partir das chamadas organizações sociais. E eu interpreto que a reforma administrativa ela vem no sentido de garantir segurança jurídica para que uma série de setores possam se organizar, executar tarefas que antes eram do Estado, com muito menos qualidade, com muito menos preparo, sem a devida contratação e treinamento de servidores que estejam identificados com aquelas atividades, e para usar um modelo que vai ter para os trabalhadores salários mais baixos, mas não necessariamente contratos mais baratos para o Estado, contratos que sejam, como você indicou na sua questão, mais baratos do que a manutenção de um servidor de carreira. Então, na prática, o que nós devemos colher como um todo dessa reforma administrativa? Mais custos para o Estado, ao invés de menos custos, porque, como você sublinhou, os repasses vão seguir acontecendo e os contratos não vão mais ser fortemente supervisionados pelos órgãos públicos, ao contrário, nós temos, mediante a reforma administrativa, um incentivo aos cargos indicados politicamente nas trocas de favores entre os governos e os prestadores de serviços. Portanto, monitoramento, controle social sobre esses contratos diminuirá, abrindo flancos enormes para a corrupção, e esses contratos tendem a gastar mais do que aquilo que os trabalhadores, os funcionários custariam. Ainda que na comparação dos salários dos servidores públicos com os prestadores de serviços, o servidor público provavelmente custaria mais caro. Agora, quando você reúne o total dos contratos, do repasse que seria feito, que provavelmente será feito a certas empresas para que executem os serviços e contratem trabalhadores, muito provavelmente a experiência prática já demonstra isso em Santa Catarina, em várias cidades do nosso estado, os gastos são maiores e os serviços são piores. Só para dar uma pequena nota aqui, Elis, eu peço a quem nos acompanha aqui que verifique um caso nacional que foi envolvendo o Rio de Janeiro, que possui hoje 6 ministros do Tribunal de Contas do Estado, dos quais 5 foram indiciados e já passaram pela prisão, porque davam anuência a contratos fraudulentos do governo do Estado com organizações sociais. E convido quem está nos acompanhando aqui a observar o modelo de gestão do SAMU no estado de Santa Catarina hoje, por exemplo. Um serviço que de tempos em tempos fica paralisado, porque a empresa que
presta serviços alega que não recebeu os repasses do governo, e nós já tivemos casos absolutamente escandalosos de pessoas que não foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência porque não havia gasolina nas ambulâncias. Esse é o modelo das OS que quer se espalhar a partir da reforma administrativa, Elis. Pois é. Vai continuar entregando pouco e custando muito, porque o dinheiro vai continuar saindo. Professor, a gente tem que fazer mais um breve intervalo, mas na volta a gente segue falando aí pontos mais específicos que atingem os servidores de todas as carreiras aqui com a PEC 32. É só um minuto. Olá, voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor Daniel Corrêa da Silva, mestre em Relações Internacionais da Univale e da UFSC. Professor, com relação agora pontualmente às principais modificações que traz essa proposta de emenda à Constituição, o que mais chama a atenção é você retirar uma série de direitos que o servidor efetivo tem e maquiar isso como se fosse um benefício para a sociedade. Por exemplo, a questão da estabilidade. A estabilidade hoje, a gente sabe que ela é necessária nas funções, porque como que eu vou fazer o meu serviço de vez em quando, ou eventualmente, no que for possível, também denunciar um mal feito de um gestor, que é comissionado, que é um cargo indicado, que é um político, se eu posso perder meu emprego se eu fizer isso? Claro, existe uma interpretação de senso comum que é equivocada sobre o servidor público, dando conta de que ele não pode ser demitido. E os servidores podem, sim, ser demitidos e são demitidos desde que cometam e se comprovem os malfeitos. O que acontece é que a vala comum do sofrimento de um trabalhador privado no Brasil é tão grande que o servidor público que tem garantias e direitos para que não possa ser demitido como efeito de perseguição, acabe se apresentando como um privilégio para aquele sujeito que no dia a dia sempre sai de casa com medo de perder o seu emprego, até porque se depara com uma realidade hoje em dia de mais de 14 milhões de desempregados e mais de 30 milhões de desempregados somados aos subocupados e aos desalentados no Brasil, pessoas que já não procuram mais emprego ou trabalham menos horas do que gostariam. Então, esse cenário que impõe o medo o tempo inteiro a um trabalhador do setor privado faz com que ele olhe o servidor público como um privilegiado que não pode ser demitido nunca. Eu reforço que isso é uma falácia, principalmente porque depois da última reforma de 2012, realizada pela ex-presidente Dilma, os graus de controle e de fiscalização com relação ao cumprimento de metas e indicadores sobre servidores públicos é extraordinário. Tem muitos servidores públicos federais hoje que dizem que é como se eles vivessem permanentemente em estágio probatório, ou seja, sempre sob a eminência de não conseguir progredir na carreira ou, eventualmente, de acumular punições administrativas dados os seus superiores e podendo, inclusive, sendo levados à sua demissão. Então, é falacioso dizer que os servidores públicos não podem ser demitidos. Né? Porque as demissões elas já são previstas na própria Constituição e também a questão, por exemplo, do estágio probatório. Ninguém entra lá e já é efetivado e nunca mais perde o seu cargo, porque existem 3 anos de estágio probatório. Na proposta agora se tem uma questão de período de experiência que seria de 2 anos. Hoje nós temos 3 anos do que seria esse período de experiência para ele mostrar que é competente, que é eficaz, que é produtivo. Não é um retrocesso e não é antagônico dizer que você vai melhorar a qualidade do serviço público quando você retira 1 ano dessa experiência, por exemplo?
Sem dúvida que sim, perfeitamente, Elisa. É antagônico, é contraditório colocar essa alteração, e há aqui, né, o que você coloca me permite também trazer a ideia de que essa proposta, ela prevê uma alteração do chamado regime jurídico único dos servidores públicos, né? Então, vão se criar pelo menos 5 categorias a partir dessa reforma, se pretende criar 5 categorias de servidores, entre elas essa dos servidores temporários, ou então com vínculos de experiência de até 2 anos, alguns vínculos por prazo determinado e alguns outros com cargos de liderança e assessoramento, que seria mais ou menos compatível com o que hoje são os chamados cargos de confiança. Mas, no limite, todas essas alterações, elas apontam para um caminho só, que é o caminho da insegurança do servidor público ao exercer as suas funções, por exemplo, como você colocava anteriormente, com relação à fiscalização de outros entes públicos. Basta ver que mesmo dentro deste regime atual, que já tem algumas garantias de segurança aos servidores públicos, alguns servidores, por exemplo, do IBAMA e da Polícia Federal, foram punidos por exercerem o seu trabalho. Servidores do IBAMA que foram afastados das suas corregedorias, das suas funções, porque vinham denunciando malfeitos do ponto de vista ambiental, com pessoas que eram vinculadas ao ministro do Meio Ambiente ou que receberam influências do ministro do Meio Ambiente, e essas pessoas foram limadas dos seus cargos. A mesma coisa com o delegado da Polícia Federal, que comandou a maior operação de apreensão de madeira ilegal na Amazônia brasileira e que foi destacado da sua operação, foi deslocado para um outro setor, para uma outra superintendência, e não vai mais poder comandar novas operações da mesma natureza. Ora, hoje, já sob esse regime, essas alterações esdrúxulas, estapafúrdias, já são realizadas. Você imagine a brecha que a nova reforma administrativa abre para que mudanças dessa mesma direção, desse mesmo sentido, sigam ocorrendo. Outra questão é que, na esfera federal, a ideia dessa reforma administrativa, mediante uma proposta de emenda à Constituição, é que ela já preveja, tal como previu a reforma da Previdência, que esse mesmo regime seja replicado nos estados e nos municípios, o que torna a situação ainda pior, porque se no governo federal já não é muito fácil manter o caráter de impessoalidade nessas circunstâncias, imagine no município. Nós falamos aqui com Itajaí, por exemplo, em que o funcionário público cruza com o investigado, ou pode cruzar na rua. Você imagina o grau de insegurança que é implementado a um sujeito que quer realizar o seu serviço, mas que vai estar completamente impedido ou ameaçado, já que a lei vai garantir que ele não possa executar toda a plenitude dos seus serviços sob pena de ser punido, de ser culpado diante do exercício da sua função. Pois é, professor, preocupante mesmo. E quem quiser saber mais sobre a reforma, a proposta de emenda à Constituição, ela está lá no site da Câmara Federal, a PEC 32, você pode acessar o inteiro teor para ver o que foi falado aqui. Professor, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas olha, muitíssimo obrigada pela sua participação e foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigada, um prazer poder ter participado aqui e desejo um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço. Muito obrigada. E você continue nos acompanhando pelo canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.